Fala, criativos, tudo bem? Eu sou Eugênio Calisto. Eu sou a Kelly Cadanos. E eu sou a Rafaela Caçapava. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao BoraCast, o podcast sobre criatividade que descomplica esse tema e traz insights a respeito de tendências, de design e tudo mais que envolve o nosso cérebro criativo. E hoje nós vamos mergulhar de cabeça no funcionamento do cérebro criativo. Bora lá? Bora! Será que existe um cérebro criativo ou todo mundo tem esse potencial? Por que alguns têm mais facilidade e outros menos? A criatividade é uma questão de biologia, é uma questão de comportamento ou uma questão de cultura? Bom, para responder essas e outras perguntas, nós estamos recebendo a neurobióloga Sharon Mendes. Uhul! Sharon, quem é você na fila do pão? Conta pra gente. Ai, meu Deus, essa pergunta é sempre muito difícil. Né? Eu ia pedir teu LinkedIn, mas eu acho que eu não vou pedir teu LinkedIn. A gente já começa com uma pergunta difícil que é pra, quebrar o gelo, né? Porque quando a gente pergunta quem é você na fila do pão, nós tendemos a falar do nosso LinkedIn, né? Da formação acadêmica, da carreira profissional, só que nós somos um compilado de informações, de pessoas, de vivências que também fazem parte da construção da criatividade. Então, falar... terapia. Exato! Meu Deus do céu! Você vai falar teu signo também, né? Que a gente já faz uma astral aqui. Eu tô precisando, eu tô procurando alguém, viu? Me manda um inbox depois. Tá bom. É virgem, por isso toda a metódica. Bom, então eu sou aquilo que se aglomerou das minhas vivências e das pessoas que passaram por mim. Mas falando da minha vida acadêmica, né? Sou também mãe da Laurinha, que é quem rege muita coisa da direção da minha vida. E falando agora sim da minha vida acadêmica, sou neurobióloga, mestranda em Educação e Novas Tecnologias de Ensino, tenho 4 especializações na área de neurociência, neurociência e educação, neurociência do comportamento, neurociência e física da consciência, que é muito louco, é bem legal, neurobiologia interpessoal e gastronomia funcional com ligação entre intestino e cérebro também. Só isso? Graças a Deus, achei pouca pouquinho coisa. assim. Ainda bem que a gente não se propôs a decorar e tudo bem. Não, tá tudo certo. A saúde mental tá em dia. Tá, acredito que sim, é uma busca contínua, né? Ah, com certeza. Depois você me passa a receita, então, e o telefone da sua terapeuta. Ela é ótima. Então bora, né? Bora pra essa conversa? Vamos lá. Sharon, pra gente começar, né? Vamos começar com o básico, né? Como que o cérebro processa ideias novas, né? E como que ele consegue conectar as informações que aparentemente são desconexas, né? Que é onde surgem aí boas ideias, bons insights que a gente olha e fala assim, nossa, da onde surgiu essa ligação de coisas? Tá, aqui eu vou abranger, várias caixinhas abrem aqui, né? Eu vou abranger 2 questões específicas. Uma delas você começou, Kelly, falando de onde vem a criatividade, né? É social, é biologia, é de educação, da onde vem? Então, ela vem de todos os lugares, ela vem de todos esses lugares. Falar da neurociência é uma pecinha desse quebra-cabeça, mas a gente não pode excluir a nossa educação, a nossa cultura e tudo que nos cerca, porque isso constrói a gente, tá? Falando da parte fisiológica, antigamente, quando a Terra era uma bola de fogo, acreditava-se... Quer dizer, quando a Terra era plana, também, nos primórdios, isso. Que o lado direito era responsável, né? O cérebro criativo. Hoje a gente já sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? A neurociência é uma ciência nova, muito está sendo estudado e tem muito a ser descoberto ainda. Mas aqui tem 3 redes que operam com essa construção de insights. Então, uma é a rede de modo padrão, que é essa viagem interior. Sabe quando você está viajando? Tá ali no banho. Sim. Comigo o tempo todo, eu sou pisciana. O tempo todo. Este mecanismo, esse estado de espírito, esse mecanismo, ele é intrínseco nosso e nós tendemos a passar uma média de 40% do nosso tempo nele, nessa viagem interior. Mais que isso pode ser um transtorno ou indicação de alguma coisa. E fica aí a reflexão para todo mundo, né? Da gente, inclusive. Tô preocupada. Então é este modo operante, que é o modo de rede padrão,
que é interno, mais introspectivo, a rede do córtex pré-frontal, que é essa área de alta ordem, né? Então, falando de processo fisiológico, ela é a última a se maturar. Dentro da biologia, os adolescentes vão até os 24 anos, mais ou menos. Tô quase adolescente. Tô quase saindo da adolescência. Ninguém mais compra isso, né, gente? Bora lá. É um álibi maravilhoso, né? Olha. Pra gente que pisa na bola, né? Então essa rede, né, a do córtex pré-frontal, ela é a última a se maturar, a criar mais conexões, né? Então nós operamos entre a rede de modo padrão, o córtex pré-frontal, e uma outra rede que conecta essas duas. A criação de insights, ou esse surgimento espontâneo, né, ele depende da interação de todas essas áreas. Tem um filósofo que é fantástico, não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Byung-Chul Han. Ele trabalha com a sociedade do cansaço. Inclusive, um dos livros dele, muito famoso, é esse. Essa era de produtividade, de ter que fazer, tem que entregar, tem que ser melhor, tem que, né, dar conta da casa, da academia, do estudo, do trabalho. Ele consome muito do nosso modo operante, né, dessa questão mais racional. Por isso, muitas vezes, acontece um bloqueio criativo por sobrecarga, porque falta a pisciana entrar em jogo. Falta esse momento relax também. Falta o dolce fare niente. Exato. Gastou tua italiana. Gastei tudo agora. Eu valorizei. Ficou bonito. Ela fez pro corte. Por favor, providenciar o corte. Só não peça pra falar mais. Ou a gente arrisca. Mentira, ela arrasa no italiano. Já viajou. Exato. Concentra. Bom, uma outra questão, né? A segunda questão é o nosso número de neurônios. O nosso cérebro, ele é a impressão digital de tudo que a gente faz. Essa frase é maravilhosa, ela não é minha. Se eu não me engano, é do Nicoleles, que é uma referência de neurociência aqui do Brasil. O que isso significa? Que é a impressão digital mesmo, né? Então, aquilo que você faz de modo repetitivo vai estar encarnado dentro de uma trilha dentro do seu cérebro. Pode ser que você fique viciado a andar por essa trilha. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele consome, em média, 20% da nossa energia. Para quem tem 2% do peso, é um gasto gigantesco, né? Muito grande, excessivo. Então, ele tende a criar trilhas mesmo. Vocês já fizeram trilha? Né? Então, Eu sou um trilheiro, mas sim. Sim. Então, quando a gente faz uma trilha, eu vou pro mato, faço escalada, isso é muito legal. Quando a gente faz uma trilha, sobe uma montanha, a gente anda pela trilha ou sai tipo Indiana Jones, com facão na mão, desbravando. Não Depende recomendo. da companhia, mas geralmente a trilha é mais recomendada. É recomendado, né? Por quê? Porque já aconteceu de alguns Alguém já influencers Alguém já traumatizou a gente. e se perderem. Não, porque alguém já Bobear. fez esse caminho, se alguém já fez esse caminho... Tá seguro. Tá seguro. Exatamente. E no cérebro é muito parecido. É um caminho seguro. Então, ele demanda, né, de muito gasto energético, como eu acabei de falar, 20%. Então, ele economiza energia em tudo que ele pode. Já devem ter ouvido falar por aí que ele é preguiçoso. Gente, eu tenho chilico-trico quando eu escuto isso, porque preguiçoso ele não é, ele é sobrecarregado. É bem diferente, né? Ele é basicamente uma mulher dos anos 2000, assim. Exato. Aham. É isso, é só isso. É só isso mesmo, né? Dando conta de todos os pratinhos ali sem deixar cair nenhum. Então ele tende a economizar energia andando por essa trilha que ele já conhece, porque ele é mais seguro, gasta menos energia e é previsível. Né? A gente tem uma questão assim, de previsibilidade muito grande, porque é seguro. Bom, falando dos números de neurônios novamente, nós temos em média 86 bilhões de neurônios, contados por uma neurocientista brasileira, a Suzana Herculano, que vale muito destaque aqui, porque é uma mulher fantástica e é referência internacional. Tá, e daí? Cada neurônio, ele pode fazer de 10 a 30 mil conexões. Depende de cada autor. Autor falam 10, outros 30, mas enfim, é conexão pra caramba, né? E ela é muito íntima.
Porque tudo está relacionado a tudo. A gente aprende por assimilação, muito, né? Do aprendizado vem por assimilação, de traumas vem por assimilação. Então, por exemplo, se uma criança que está aprendendo a engatinhar vai mexer na tomada, toma um choque e naquele momento estava chovendo. E ouviu, né, junto com um raio saindo da tomada, o trovão. Essa pessoa pode criar ali um trauma com chuva, então morrer de medo quando está chovendo, mas ela não sabe de onde veio. Então pode ser por essa assimilação deste acontecimento. Enfim, só dando um exemplo bem lúdico aqui, né, pra gente mostrar como essas conexões, elas são feitas. E a criatividade está muito, muito, muito ligada a isso, a essas conexões. Eu ia complementar até, né, justamente quando você fala dos hábitos e das vivências, né? Então, tudo isso, ele interfere nessa capacidade criativa. Alimentação, rotinas, tudo isso interfere também nesse processo criativo. Isso. Tudo interfere. Nós nascemos com um potencial. Todo mundo nasce com um potencial criativo. E a gente consegue desenvolver, explorar isso, do mesmo jeito que consegue enrijecer. A minha linha de pesquisa, ela é voltada para o uso excessivo das novas tecnologias digitais, né? Então, rede social, jogos online, enfim. E a gente já vê um reflexo disso na criatividade e também na ansiedade dos jovens. Por quê? Porque na frente da tela, você é um agente muitas vezes passivo, né? Então você consome aquele conteúdo de modo muitas vezes dinâmico, rápido, sem um processo reflexivo. Então não tem como fazer uma associação, porque você nem pensou, essa informação nem chegou pro auge do córtex pré-frontal de refletir mesmo sobre aquilo e ver se aquilo cabe em um determinado contexto ou não. Então esse consumo excessivo, ele afeta também a tomada de decisão, enfim, e o processo criativo por nos colocar nessa passividade. E como que a gente prepara o nosso cérebro? Porque você falou, existe um caminho seguro, né? Existe um caminho seguro que a gente tende a seguir, mas criatividade também é furar a bolha. Exato. E como que a gente treina o nosso cérebro para isso? Tá, aqui a gente cuida da manutenção dele e oferece ferramenta. Para cuidar da manutenção, né, para você conseguir trabalhar num ambiente adequado, as coisas precisam estar limpas e organizadas, né? Se você chega no seu escritório, tá uma bagunça, tá uma sujeira, aquilo vai dificultar, né? Então, com o nosso cérebro é mais ou menos isso também. Então, a casa precisa estar limpa. Como que a gente limpa essa casa? Ponto número 1, sono. A gente precisa dormir. Oi, Camila. Quanto tem uma amiga que dorme da pouquíssimo, população chocada. brasileira consegue fazer minimamente às 7 horas? Ai, gente, eu faço 12 fácil, então obrigada. Ela sabia que ia ser Esse é o reconhecida e recompensada. Esse é o nesse teu momento, momento. Brasil. O meu momento ia chegar, gente. É sobre outro corte aqui, por favor. Tá? Algo que não seja sono, então, por favor. Bom, no sono acontece, já chego lá. No sono acontece uma lavagem mecânica. Então ele vai literalmente ter uma lavagem cerebral, limpando ali o acúmulo de sujeirinhas e preparando esse cérebro para estar bem disposto, produtivo e criativo no dia seguinte, tá? Segundo ponto, água. 80% do nosso cérebro é água. E a água não é energético, não é Gatorade, não é suco. Entendeu, né, Rafaela? Eu Não bebo é água, café. que eu acordei às 4 da manhã e essências, né? O que eu vou fazer? Não tá aqui agora, Aí você Jéssica, já não tá, ó, são dois problemas. O problema do energético e o problema do sono. Eu tô preocupado. Eu preciso me identificar com alguma Tá coisa. dando check em tudo ali. Mas isso não é uma rotina da minha vida, tá, pessoal? Pra ficar claro, foi Vamos uma lá. exceção. Quem tá fazendo um assim. chequezinho aí Tá bom, negativo, bom. que nem eu, tô preocupado. Mas vamos lá, próximo. Não, mas dá tempo, dá tempo. vamos. Os adolescentes inspiram, né? Ai, pode É dormir 15, verdade. 20 horas, nossa. Tô E mudando adolescente- meu cérebro. E adolescente tem que dormir mais mesmo, inclusive. Exato. Oi, mãe, ouviu? 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 Inclusive, tem uma briga já, né, dos cientistas especialistas da área, principalmente uma figura que representa essa autoridade no sono, é o professor Fernando Lousada, que é aqui da Universidade Federal. E é um ponto que ele bate sempre, do horário de início das aulas. As aulas deveriam começar mais tarde. Pelo amor de Deus. Porque é 7h30 sem da manhã. sofrimento, né? É. É um Cedo, sofrimento, exato. assim, É. né?
Mas esse é outra pauta, né? Mas fica aqui nossa reclamação. Exato. Os adolescentes do Brasil. Vamos pra rua, galera. O que vocês estão fazendo? Vocês. Sossega. Primeiro episódio, segundo episódio, a gente já vai ser expulso. Já tirado do ar. Isso. Ótimo. Voltando aqui pra limpeza do cérebro. Exato, vamos lá. Então, sono é um fator, água é outro fator. A atividade física, Eugênio, como é que tá? Não, essa tá em dia. Essa eu me identifico. Essa tá em dia. Olha esse braço. Em dia, depende também. a Estamos falando gente tá o que indo é bem. dia pro 30 a mais. Não. Né? A gente tá indo bem, porque eu durmo, Eugênio pratica atividade física, Rafaela bebe água. Ó, bem Aí, organizadinho, ó. a gente extrai o melhor de cada um. Exato. É Juntar os isso. 3 dá 1. Tipo isso. Pronto, pelo menos uma, Podia ser ótimo. Então, a atividade física, ela vai alimentar o nosso cérebro. Tanto que a creatina, ontem eu estava estudando sobre isso, inclusive, a creatina, ela é um suplemento não só para a gente fortalecer os nossos músculos, né, com relação à fadiga e tudo mais, ela também é um ótimo suplemento cognitivo, porque ela ajuda a dar suporte a fazer com que o cérebro não se canse tanto. Olha aí, mais um Legal. cheque na minha lista. Olha, É sobre Eu isso. tomo creatina a cada 15 dias quando eu lembro. Tá falhando. É muito. Tá, a creatina é diária, não? É diário. Eu sei. É diário. E ela demora aí uns 30 dias pra começar a Até hoje estocar. não fez efeito. Gastei dinheiro. Gastando Só dinheiro. gastei dinheiro. Não, mas dá tempo de Não, mudar, vamos Kelly. Eu dar confio em Dá você. tempo. Não, eu gosto quando a Sharon fala isso, né? Dá tempo mesmo, porque existe uma dificuldade muito grande da gente incluir. Parece que assim, a gente ouve tanto sobre isso, sobre dormir, sobre fazer atividade, sobre isso e aquilo, e a gente subestima demais. Exato. Né? A gente fica tão com aquela pilha tão assim, tem que trabalhar, tem que estar tão focado em consumir tanta informação, mas esses hábitos eles também são importantes para essa produtividade criativa. Exato. Né? Aqui a gente volta pro primeiro tema, a primeira pauta que eu trouxe, né? Da diferença dos modos ali, operantes que a gente precisa do relaxamento, do devaneio, Perfeito. né? Gero, e esse momento eureka, né? Que às vezes as pessoas acham que a criatividade dela simplesmente, tipo, dá aquele estalo. Aí eu tava aqui e do nada Surge uma eu ideia. tive uma ótima ideia. E tem gente que acaba tendo isso, talvez com mais facilidade ou frequência, e o pessoal acaba se colocando nesse lugar, eu não sou criativo, porque eu não tenho ideia muito legal, assim. E algumas pessoas têm essas ideias e pensam, nossa, tive aquele momento eureka. O que acontece no nosso cérebro? Como que isso acontece? Sim. E como é que a gente pode trabalhar para ter mais esses momentos, né? Então, esse é muito legal. Lembra dos 86 bineurônios, né? Cada um ali pode fazer até 30 mil conexões. O que vai alimentar essas conexões? O que vai proporcionar esse eureka? É bagagem. Então, viajem bastante, leiam muito, mas consuma de modo reflexivo, né? Não passivo, não só ali sentado na frente da tela, mas refletindo sobre o conteúdo. É aquela velha história de tá indo pro trabalho, pega a outra rua, isso funciona. Escreve com a mão esquerda se você é destro, funciona São os testes, também. né? São os laboratórios diários do nosso dia a dia, né? Exato. Filme, foge um pouquinho do Netflix. Se puder, acesse o MUBI. Olha, eu fazendo propaganda de graça. O MUBI é muito legal. É uma plataforma que é só de filmes premiados. Então tem Cannes, tem gente, muito legal. E é uma pegada muito diferente. Porque essas plataformas convencionais, como o Netflix, ele acaba sendo meio comercialzão, meio pastelão. Padrão de filme ali, Exato, fica nesse padrão. Então esses filmes, eles são extremamente disruptivos. E é então, é bem legal engraçado, né? A consumir. gente tá falando desse momento eureka, como a Rafa puxou aqui, porque quando você tem esse insight, essa ideia, a gente mesmo tem uma sensação de... É gratificante. Sim. Né? Mas você também tá falando assim, fure a bolha. Qualquer coisa que faz a gente furar a bolha, a sensação é a mesma depois, né? boa Cara, demais. eu consumi algo diferente, eu fiz algo diferente. Existe algo acontecendo ali no nosso cérebro que é essa sensação do prazeroso, do gratificante, eu consegui, né? E tá atrelado essa sensação, o que acontece na nossa cabecinha ali? A gente tem um senso de pertencimento inato muito grande, né? E esse senso de pertencimento, ele tá extremamente relacionado à nossa servidão. Então, pra que eu existo? Agora a gente vai para um campo filosófico, tá? Sentido da vida, né? Para que eu existo? E, né? Para que eu sirvo? Tem um filósofo que eu esqueci o nome agora, mas ele fala que a pior maneira de se matar um ser humano é falar que o trabalho dele não presta para nada.
Porque a gente precisa. Essa aprovação social. E de ser útil, né? Propósito. Se a gente for... Propósito, e ajudar o outro. Então, o ser humano, ele é naturalmente altruísta. Agora, se a gente for olhar para o campo da sociobiologia, que trata disso de uma maneira mais evolutiva, mais científica mesmo, isso vem dos pequenos grupos. Então, quando a Terra era uma bola de fogo, existiam os neandertais que foram ali evoluindo para Homo sapiens, eram pequenas tribos e cada um tinha uma função. Precisava ter uma função. Porque se você era um ser inútil, era um peso para aquele grupo e era deixado de lado. Você era isca. Você era isca. No caso. Exato. Então, nós precisamos, né, desse senso de utilidade. E esse momento eureka é isso. Caraca, descobri, dá pra fazer, dá pra resolver. Eu vou ajudar fulano. Exatamente. É incrível, né? Isso. É incrível. Tá, mas aí, além da gente limpar, né, Sim. o cérebro, né? A gente vai dormir as nossas 8 horinhas, quem conseguir mais. A meta, mais. né, gente? A gente vai fazer exercício físico, a gente vai tomar água. Além disso, o que a gente pode fazer para estimular essas conexões criativas? Então, aqui a gente limpou a casa, né? Então, limpamos a casa, agora vamos colocar suprimentos para ela conseguir, né, nos comportar ali. Viagem, pode ser uma viagem, não precisa... Pô, tô sem grana pra ir pra Europa. Não, mas tudo bem, você consegue ir na Feira do Largo da Ordem no final de semana, né? Se você não conhece. Curitiba tem N espaços maravilhosos, tanto, né, parques, culturais. É maravilhoso. Ver gente, então, é obrigatório, aparentemente. É interessante, né? É necessário. Tá, não, só pra checar. Eu acho que na listinha da Kelly isso daí não tá com um check positivo. Não tá muito na lista. Me preocupa. Tá, mas acho que a Sharon traz é a questão do repertório, né? Então, Sim. quando você se permite, né, ir numa peça Coisas de teatro, novas. ir no cinema, ler, então tudo isso vai gerando repertório pro teu cérebro. Exato. Vai criando bagagem, né, pra você conseguir ligar esses pontos. O que é a criatividade? É essa ligação entre dois pontos. Então, A e B, twin. Olha, surgiu. E tem um exercício, assim sei lá, Já. em casa. Tô em Tem. casa, tipo, igual Pai, levantei na cedo, agachamento. assim. Tô lá, agachamento. Um alongamento. Isso. O Perfeito. que Até dá pra pra passear. fazer? Uma série, sei lá, série de prancha. Não? Enquanto eu tô fazendo a minha série de prancha, o que mais que eu posso exercitar aí? Pode ser, né? Bom, a minha filha me obriga a fazer esse tipo de exercício toda vez que a gente entra no carro. Aí ela vem, mamãe, pensa num nome para 5 lanchonetes que atendem gatos. Não pode servir hambúrguer. Daí, do nada. Do nadão, assim. Que legal. Criança tem isso, né? Muito isso, Do né, nadão, gente? né? Exato. Terça de manhã. Nome de 5 Não, eu lanchonetes que queria saber atendem muito gatos. isso porque eu sempre comento com o pessoal que meu filho me tira muito da zona de conforto, assim. Aham. De trazer, às vezes, conhecimentos que eu nem lembrava, assim, tipo, Sim. por que eu lembro quando ele era menorzinho, mas por que fica dia, fica noite? Aí você volta a resgatar, ou até umas brincadeiras nesse sentido, né? Então, acho que a criança tem esse poder Muito. mesmo, né? E a criança também... Ou seja, dá pra alugar umas crianças Ela ainda pra não- se andar com Também, a gente. também. Não, e conviver com criança também é essa energia, porque resgata, e acho que é nesse ponto que eu ia falar. É. Que a criança, ela ainda não teve aquele processo de ser podada ao longo do tempo, né? Exato. Que a gente passa por esse processo, que daí na vida adulta, quando a gente acompanha uma criança, a gente fica, nossa, a gente era tão criativo, era tão criativo. E isso tá muito atrelado a como que a gente pode trabalhar também o nosso cérebro pra... quando a gente é muito podado, né? O que a gente faz? Ótima pergunta. Tentar identificar. Agora a gente vai para um campo terapêutico, né? Era a sessão terapêutica que eu precisava. Ele É que eu tô sendo- esperou por esse momento. Você viu que eu fui muito podado no começo aqui, entendeu? Ah, Então, eu vi. No off, foi no off, tá, gente? Minhas câmeras tá tudo bem. Ai, Eu fiquei com dó. da sociedade. Você viu, né, Sharon? Mas brincadeiras à parte, né? Porque é o que acontece muito, né, Sim. na nossa realidade do dia a dia. Sim, primeiro, não perder a esperança, né? E Tem saber o amigos melhores momento. da Tem amigos próxima vez. melhores, né? Pessoas melhores. Conhecer pessoas, né? Veja só. Bom, fazer a leitura interpessoal do contexto. Tá, eu dei aquela ideia naquele determinado contexto, então brainstorm na empresa, né? Vamos criar um podcast novo.
dei aquela opinião ali, aquela sugestão e foi cortado. Tá, mas aquela sugestão, ela não coube para o objetivo daquele programa, mas não significa que aquilo não possa ser usado num outro momento. Então, acalma o coração, não leva para o lado pessoal, né? E saber que você pode explorar o campo das ideias. Depende do contexto. E pensando assim, pra gente fechar também, né, que o nosso... Olha, como a Sharon disse pra gente nos bastidores, a gente poderia ficar aqui 2 horas dias conversando e realmente o tempo passa voando e é incrível a gente poder mergulhar um pouco no nosso cérebro e entender como ele constrói esse processo criativo. Mas pensando também na função da educação, né? Quando você olha como é que o sistema educacional, seja também para as empresas no ambiente corporativo, como é que a criatividade ela pode ajudar a criar esse próximo passo da sociedade, sabe? Como é que a gente dá espaço além e como a criatividade pode ser absorvida nesses espaços, ou deveria, né? Em especial no educacional. Tá. Complicada a sua pergunta, Rafa. Mas a gente vai trocando aqui. Vamos por partes. Vamos lá, vamos. Para espaços físicos, né, a gente pode brincar com essa possibilidade de estar no momento focado e no momento devaneio. Então, a mesinha com o computadorzinho, né, ali para o espaço focado, um sofá com uma plantinha. Agora a gente traz o conceito biofílico, né, porque a natureza nos acalma, ela estimula a criatividade também, a neuroplasticidade. Então, ter esse contato com a natureza pode ser num ambiente interno, externo, por imagem, enfim, isso já ajuda, né? No sistema educacional convencional é um pouco delicado. Nós temos que rever alguns pontos da educação para que se liberte este momento mais criativo. Algumas empresas, algumas instituições adotam, por exemplo, a prova apenas de checkzinho. Eu acho um crime a educação isso, pelo menos em determinados momentos, sabe? Não quero engessar e não quero ser arbitrária aqui também. Mas existem algumas matérias, por exemplo, geografia, eu passei isso com a minha filha esses dias, né? Município, era a pergunta da prova dela. O que é um município? E ela, do jeitinho dela, respondeu, né? É um espaço que tem um limite de outras cidades, que a cidade maior leva o nome, os municípios levam o nome, enfim, ela deu uma viajada ali. Ela entendeu o conceito, mas não existia a possibilidade de falar isso. E isso é interessante porque como que você também trabalha, né, uma prova como essa, enfim, você parece que limita um pouco a criatividade, porque cada pessoa tem o seu estímulo criativo, a sua forma de visão, explicar as coisas, enfim. É difícil realmente o âmbito educacional e corporativo engessar algo, porque cada um vai lidar com isso de uma forma diferente. E não é que a resposta vai estar errada. Exato. As conexões são únicas, né? O conceito, muitas vezes, ele pode divergir de uma pessoa para outra. A gente pode estar falando a mesma coisa, mas uma pessoa vai entender uma coisa, a outra vai entender outra, porque o entendimento ele é muito subjetivo, porque vai depender da sua bagagem, da sua história de vida, dos seus valores, enfim, de N situações, né? Até tem um outro filósofo, eu sou meio amante da filosofia, assim, eu adoro. O Schopenhauer, ele fala que todo mundo deveria aprender as línguas maternas, o latim, sabe? Porque o latim, aquela palavra significava aquilo, e era aquilo e ponto final. Então, quando eu for me comunicar, eu estou falando daquilo. Claro, isso é bem engessado, mas é para não ter essa divergência de informação, porque o entendimento ele é subjetivo. Muito bem, gente. Papo rico, né? Pena que a gente não tem mais tempo, Sharon. Mas a gente sai daqui depois, vai tomar uma berinha e a gente continua essa discussão. Pra quem quer conhecer mais o teu trabalho, Sharon, deixa teu arroba aí pra galera seguir faz também. Seu jabá, Isso, é o momento. Tá bom. Qual o LinkedIn, qual o Instagram? O meu Instagram é Sharon Mendes, neurobióloga. Sharon com E, porque minha mãe é brasileira, entendeu? O negócio tem que ser mais fácil. Sim, né? é um swing brasileiro. Exato. Eu sempre brinco, né, com a minha mãe. Tem a Carol com K e a Sharon com E. Então o Instagram é Sharon Mendes, neurobióloga, e o meu LinkedIn é só Sharon Mendes. Valeu, Sharon, por essa conversa incrível. Obrigada a vocês pelo convite. Tchau, pessoal. Bora. Tchau.